aqui na TVC. Prata da Casa, uma parceria entre a Casa de Vovó Dedé e a TVC, neste sábado, às 20 horas. Olá, estamos de volta com o Saber é Saúde. A laparoscopia ginecológica é uma cirurgia que ocorre por meio de pequenas incisões feitas na região do umbigo e na parte inferior do abdômen. É usada para tratar problemas no sistema reprodutor feminino. Uma câmera é utilizada durante o procedimento. A cirurgia robótica é uma técnica minimamente invasiva, em que todas as manobras são conduzidas pelo cirurgião e executadas por meio do robô, com controle de movimentos feito por joysticks. Hoje, nosso convidado é o médico Leonardo Bezerra. Ele é especialista em cirurgia robótica, laparoscopia ginecológica, uroginecologia, dor pélvica e endometriose. Formado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, nossa UFC, Leonardo Bezerra tem mestrado e doutorado em ginecologia pela Universidade Federal de São Paulo, a USP. Também é professor da Universidade Federal do Ceará. Doutor Leonardo, prazerzão recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, a gente poder participar do programa que cada vez mais tem tido notoriedade na abordagem da saúde. Como você falou bem, saúde não é só medicina, saúde é autocuidado, e eu participar desse processo dentro dessa rede de cuidadores, de escutadores da saúde, é um grande prazer, uma grande honra. Prazer, obrigada por ter aceito o convite. Vamos começar explicando o que é uma cirurgia robótica. Muita gente fica ainda, como é que faz e tudo, né? Você falou muito bem na apresentação, e ao colocar a cirurgia laparoscópica precedendo a cirurgia robótica, você já dá uma ideia de que, na verdade, uma e a outra estão dentro do mesmo bojo. A cirurgia robótica nada mais é do que uma cirurgia laparoscópica, que a gente chama de videocirurgia, guiada pelo cirurgião, mas orquestrada, realizada por pinças especiais que são manipuladas pela mão de um robô, ou seja, uma cirurgia onde o próprio cirurgião não está dentro do campo, porém, todos os comandos do robô, das pinças guiadas pelo robô, são feitas pelo cirurgião, que fica do lado, numa estrutura que a gente chama de console. É uma espécie de casela, onde você tem uma visão tridimensional da cavidade pélvica, abdominal, torácica, e que você faz movimentos simples. Na verdade, do jeito que eu estou sentado aqui com você, é como eu fico na cirurgia robótica, com os braços apoiados, e eu mexo simplesmente a mão e o punho. E esse movimento de mão e punho, ele, além de ser extremamente confortável para o cirurgião, nós temos sérios problemas de dor lombar, dor no ombro, principalmente cirurgias longas. A cirurgia robótica encurta o tempo cirúrgico, porque aumenta a minha destreza, a minha habilidade, diminui a minha fadiga, diminui o meu cansaço. E, diferente da cirurgia laparoscópica convencional, o movimento do braço do robô, ele é um movimento em 7 dimensões, ou seja, ele repete o movimento do punho. Na cirurgia laparoscópica eu faço movimentos muito coordenados e controlados. Na robótica não. Esse movimento que eu faço no meu punho, eu consigo repeti-lo nos braços do robô. Então aumenta absurdamente a capacidade de fazer movimentos e diminui significativamente o meu cansaço, a minha fadiga muscular, aumentando a destreza, reduzindo o tempo cirúrgico e aí, por consequência, reduzindo o uso de anestésicos, reduzindo o uso de medicamentos para dor, reduzindo a internação hospitalar, o tempo cirúrgico, e aumentando a volta, o retorno desta mulher, deste paciente, às suas atividades laborais. Dá um nervosismo? Falando mesmo sério, Na hora de o fazer médico, cirurgia, quando está ali naquela coisa assim minuciosa,
né? Tem que ter muita destreza. Essa sua pergunta ela é muito interessante, porque, na verdade, a visão, talvez, que nós que não fazemos a cirurgia, que o outro tem é de tensão, de estar nervoso. Eu talvez ficasse muito nervoso se eu estivesse diante de um tribunal, né? Porque eu não lido com o direito. Se eu estivesse diante de uma obra grande, uma construção de uma ponte ou de um edifício, onde mínimos detalhes poderiam ser suficientes para derrubar o prédio ou para fazer o nosso cliente perder uma causa no caso do julgamento. Mas na cirurgia, o que acontece, na verdade, e isso é uma grande peculiaridade que distingue as especialidades cirúrgicas das demais especialidades médicas. O que existe é um momento de extrema excitação, de extrema descarga de adrenalina, associado com um prazer lúdico. A gente descreve muito a cirurgia como um evento de prazer lúdico. Como você poderia explicar alguém ficar 4, 5, 6, 8 horas eventualmente em pé? Na robótica não, que a gente fica sentado e esse tempo é bem menor. Mas, em geral, as cirurgias podem demorar muito. O que explicaria você passar tantas horas em pé? O prazer lúdico, o fazer com a mão, algo que está muito ligado com o prazer do artesão em fazer uma obra, do pintor em fazer uma pintura, mas longe disso, né? Na verdade, a gente não faz esse tipo de arte. A nossa arte, o desfecho é o cuidado, o desfecho é o tratamento, é a resolução do problema, é a retirada do tumor. E isso parte de um processo lúdico, onde você lapida, onde você corta, queima. E, claro, sem esquecer que ali é um ser humano, sem esquecer que ali é uma vida, que tem histórias, que tem familiares, que tem amores. Mas, no ato em si, eu trocaria esse medo por excitação, empolgação. O benefício o senhor já citou aí, porque é grande, né? Diminui a hora, né? O tempo cirúrgico, de cirurgia, né? Diminui alguns riscos, mas assim é muito procurada também em termos de estética para evitar a cicatriz, para evitar o corte. É interessante. No princípio, no início dos anos 90, 2000, quando começou a se fazer cirurgia minimamente invasiva, e aí vamos explicar o que é isso, né? Minimamente invasiva é toda aquela cirurgia que não tem as incisões convencionais. Todo mundo sabe que, por exemplo, para fazer uma cesárea não tem jeito, tem que fazer uma grande incisão, porque nós temos que tirar um bebê. Entretanto, por exemplo, para fazer uma esterectomia, para tirar a vesícula, para tirar o apêndice, a gente pode fazer o procedimento através de mínimas incisões. Essas incisões, elas são tão pequenas como o diâmetro dessa sua caneta, medem cerca de 0,5 centímetro. As incisões, elas podem ser estéticas na linha da roupa íntima, na linha da calcinha, que é onde a gente prefere fazer em ginecologia, porque trabalhamos na pelve. Na vesícula faz um pouco mais alto, mas todas as incisões muito pequenas, que sim, elas são bem estéticas. E isso é importante, porque hoje se despe o abdômen, as mulheres usam biquíni, e as cirurgias... lembro muito bem quando você fala isso da Marilyn Monroe. Você sabia que ela tinha uma grande incisão de colestectomia? Ela tinha uma grande incisão, ela tirou a vesícula. Não sabia. Pois é. Olha poucas aí. pessoas sabem disso, porque ela escondia essa parte do abdômen dela a todo custo, porque era uma incisão. Até com a maquiagem ou com um ângulo diferente na hora de fotografar ou filmar, né? Mas nos anos 50, 60 não existia. Não existia. Não tinha jeito. Era uma grande incisão que, além de ser, que tinha um aspecto estético feio, né? A depender da sua cicatrização, ela poderia realmente virar uma cicatriz hipertrófica ou até mesmo um queloide. A base estética, ela existe, e a gente procura sempre fazer menores incisões que tenham um aspecto estético. Mas isso é um ganho secundário, a gente não faz a laparoscopia pelo ganho estético, apesar de ser uma grande e respeitosa vantagem, sobretudo nós ginecologistas que trabalhamos com a mulher como um todo, dentro da sua vaidade, dentro da sua perspectiva, expectativa de beleza, né? Mas mais do que a estética, a invasão, a não agressão, você não queimar, não cortar, não destruir estruturas da parede abdominal que causam muita dor e que podem causar infecção, sangramento. Então, essa mínima invasividade, que é estética, são as boas coincidências da vida, né? Ela é muito importante para você ter um desfecho cirúrgico melhor, porque o difícil não é só fazer a cirurgia, né? As cirurgias, elas trabalham com a variável incontrolável. Existe um percentual de cirurgias que infelizmente, vão infectar. Existe um percentual de cirurgias que tem um risco de complicação, independente de você fazer a técnica correta, de você usar os medicamentos corretos. Isso faz parte da estatística. Quanto mais você opera, maior o risco. Porém, se você consegue aumentar o conforto do cirurgião, aumentar a sua destreza, diminuir o tempo, portanto, diminuir a fadiga e o cansaço,
certamente você vai ter uma chance de ter um desfecho de sucesso Perfeito. maior. O senhor já falou aí de N benefícios, mas também isso diminui o tempo de internação? Hoje, a gente sabe que a hospitalização ela é um dos fatores de maior risco dentro da assistência, dentro do cuidado de saúde. Para você ter ideia, sempre que a gente fala em risco de saúde, a gente compara alguns dados estatísticos. Você sabia que ao entrar no hospital você tem um risco de morte ou de desfecho infeliz semelhante ao pular de bungee jump? Eita! Sim. O risco de você ter um acidente, ter uma morte, ter um desfecho letal num body jump, ele é comparável ao risco de qualquer um de nós, um risco geral, ao internar-se. Claro, uma pessoa idosa, doente, tem um risco muito maior de morrer do que uma pessoa jovem, obviamente. Hoje, vimos recentemente na Covid o quão grave era a internação hospitalar e quantas pessoas nós perdemos na internação. Então, hoje, a meta principal da intervenção cirúrgica é deixar o paciente o menor tempo possível internado. Nos Estados Unidos, para você ter ideia, eles operam de manhã e dão alta à tarde. Claro que isso não é a nossa realidade, claro que eles têm uma assistência domiciliar diferente. Mas hoje nós conseguimos fazer a cirurgia laparoscópica, por exemplo, para endometriose, para a retirada do útero, e principalmente a cirurgia robótica com alta com menos de 24 horas. Operamos a paciente hoje à tarde, amanhã de manhã ela toma café e vai embora, e já almoça em casa. Isso é a nossa realidade do Brasil, Hoje, de Fortaleza, hoje sim. E aí, qual a grande vantagem da robótica? Quanto mais complexa a cirurgia, quanto maior o tempo de cirurgia normal, mais a robótica é importante, porque mais a gente reduz esse tempo. Uma cirurgia que dura mais ou menos 1 hora na laparoscopia, na robótica ela vai durar 50 minutos. Esses 10 minutos talvez não faça diferença. Sim. Porém, uma cirurgia que duraria 6, 8 horas, você fazê-la em 2, 3 horas, faz uma diferença tremenda. Menos carga de anestésico, Isso. menos posicionamento. E aí a alta hospitalar é muito mais precoce. Você consegue fazer com que o paciente caminhe mais precocemente, que é o mais decisivo para a gente dar alta. Ele consegue voltar a caminhar, deambular mais precocemente e volta para casa mais cedo, que é onde ele vai estar livre dos riscos de infecção hospitalar, livre dos riscos dos problemas ligados à internação e do risco de acometimento de insucesso. Doutor Leonardo, eu já ouvi muitos médicos falarem que com uma grande incisão, um grande corte, é mais fácil visualizar outros problemas. Isso, o que é real e o que não é? O que é mito, o que... Um dos princípios da cirurgia do século XIX, início do século XX, era que dizia-se que grandes cirurgiões estavam associados a grandes incisões. A coragem de você operar, de você abordar o paciente era proporcional à sua coragem e destreza de fazer grandes incisões em várias áreas do corpo. Isso, obviamente, estava diretamente ligado a um medo com a cultura que criou-se na humanidade de morrer da cirurgia. Você lembra disso? Sim, nossos avós e bisavós associavam sim. a cirurgia com altíssima taxa de mortalidade. Porque ou você morria da anestesia, ou você morria de uma infecção. E, principalmente, as infecções que a gente chama de sítio cirúrgico, que são as infecções da cicatriz. Então, quanto maior a cicatriz, maior a infecção. Maior o risco. E hoje a gente trabalha com um princípio que é o inverso desse princípio chamado Halstediano do passado, da época do século XIX e começo do século XX. Quanto menor a incisão, maior habilidade, mais tecnologia, mais destreza, menos risco de infecção, menos dor, menos hospitalização. Mas, para além disso, um aspecto que as pessoas talvez não consigam entender. Hoje, quando a gente trabalha em cirurgia, a gente trabalha com estruturas muito finas, delicadas. Os nervos pélvicos, por exemplo, os vasos sanguíneos, estruturas como o ureté, por exemplo, que liga a bexiga ao rim. Sim. A olho nu, eu não consigo enxergar essas estruturas. Quando faz-se, por exemplo, uma cirurgia de câncer de útero, a complicação mais comum do século passado eram lesões nos nervos, porque não se via a olho nu esses nervos, por maior que fosse a incisão. E qual foi a grande revolução do tratamento do câncer ginecológico, a grande revolução da cirurgia pélvica abdominal? A videocirurgia. Com esse pequena incisão, com esse pequeno orifício, eu introduzo uma câmera que aumenta a minha imagem 40, 50 vezes. E aí é uma outra perspectiva, porque eu consigo enxergar o que o olho nu nunca conseguiria enxergar com a maior das incisões, por mais que você aproxime Perfeito. o rosto. Muito boa essa informação. Isso as pessoas não sabem. Por Não exemplo, sabem. endometriose hoje em dia
não existe tratamento que não seja por videocirurgia. Não é por uma questão de mercado, não é por uma questão de tentar ser moderno, mas simplesmente porque a cirurgia de endometriose é uma cirurgia que literalmente precisa dissecar os nervos pélvicos para eu separar a doença do que é fisiológico, separar dos vasos. E eu só consigo enxergar se eu aumentar a imagem 40, 50 vezes. Imagina, uma cirurgia de ouvido é sempre feita com microscópio, uma cirurgia de olho é sempre feita com microscópio. E hoje a cirurgia pélvica, a cirurgia laparoscópica, abdominal, mais a pélvica principalmente, ela precisa da videocâmera para aumentar essa imagem 40, 50 vezes, para que eu consiga ser preservador de nervo, preservador das estruturas fisiológicas e não gere as sequelas que gerava no passado. Hoje as pacientes saem urinando normal, evacuando normal, tendo função sexual normal, deambulando sem sequelas, sem lesões. Vamos nos estender um pouquinho mais na endometriose? Sim. Porque todo mundo tem muita curiosidade, muita gente aí famosa falando que tem e tudo. E sempre vem aquela pergunta, quais são os sintomas? Quando eu devo me preocupar? Por que essa doença, então, passou a ser tão prevalente? Porque a mulher passou a engravidar mais tarde. E a menstruação, o fluxo menstrual é um evento inflamatório, é um evento agressor para o útero, para a pelve. Existe a menstruação retrógrada, onde o sangue menstrual, junto com as células do útero, do endométrio, que é a camada interna, elas, além de saírem pelo canal vaginal, elas também extravasam pelas trompas e se espalham pela pelve. 80% das mulheres conseguem naturalmente limpar essas células. Porém, 10 a 20% tem uma alteração genética que interfere no sistema imunológico, que faz com que essas células não sejam limpas e elas perpetuam, formando os focos de endometriose. E aí, por que é tão prevalente hoje? Por que a nossa tataravó, nossa bisavó não tinha endometriose? A minha avó engravidou com 16 anos e teve várias gravidezes e mal soube o que era menstruar. Não era assim? Era, uma atrás da outra. Uma atrás da outra, não existia planejamento familiar, a mulher não tinha empoderamento, não tinha controle sobre a sua fertilidade, ela era, na verdade, enxergada como uma matriz de reprodução para a sociedade. Nós tínhamos uma sociedade agrícola, onde quanto mais filhos você tiver, melhor para o sítio, para a fazenda, para, enfim. E hoje em dia, não, a mulher hoje é dona da sociedade, nós temos a população que é sobejamente maior feminina, tanto em termos absolutos como no mercado de trabalho, na imprensa, na mídia, na saúde. Nós temos mais médicas do que médicos hoje no Ceará. E o que acontece? Se formando recentemente, né? E o que acontece? Essa mulher não quer mais engravidar com 15 anos, nem com 20, nem com 25, nem com 30. Com 35 anos ela começa... Primeiro se firmar no trabalho, primeiro dizer a que veio, para depois pensar nesse aspecto de família, de constituir família. E trabalhando como militante da causa feminina, que há 20 anos eu trabalho especificamente lutando pelo saber, pelo entendimento da causa feminina como algo fundamental para que a gente evolua como sociedade, entender que essa mulher tem o direito de controlar se quer ou se não quer ter filhos. Isso é uma questão importante. E quando ela vai querer ter filhos? Se ela quer ou não quer ter uma vida marital, se ela quer ou não quer ter um companheiro ou companheira, e quando ela vai querer ter? Quando vai ter? Né? Nós não temos o tempo certo de nada nessa vida. O tempo é movido pelas nossas emoções, sentimentos, pelas nossas vivências e experiências. Então, voltando para a endometriose. Hoje, as nossas filhas menstruam muitos anos. Uma mulher que engravida aos 35 e teve a primeira menstruação aos 12, quantos anos de fluxo menstrual ela teve? Quantas menstruações retrógradas? Quantas vezes ela jogou essas células com sangue dentro da cavidade pélvica? Daí nós temos uma doença que tem uma incidência de 15% a 20%. Se você pegar 10 mulheres em idade fértil, ou seja, dos 15 aos 50 anos, pelo menos 2 vão ter endometriose. Se você pegar mulheres com dor pélvica importante, eu já estou pegando um subgrupo. Exatamente. Nesse subgrupo, 70% a 80% vai ter endometriose. Por isso que é tão prevalente, que é tão importante não desqualificar a dor, não considerar a dor menstrual, não considerar aquela incapacitação da adolescente que falta à escola como algo normal, convencional. Isso. O que faz a mulher hoje ir a um consultório médico, ao seu consultório particularmente? Boa pergunta.
Nossa, eu estou só elogiando suas perguntas. Olha Dessa aí, vez eu ó. vou virar fã-clube, porque, na verdade, eu acho que você faz com conhecimento de causa, com experiência e com repertório, talvez de mãe, Que quer saber. mulher, né, parceira de amigas, e a gente compartilha e empaticamente a gente tem as vivências das outras pessoas na nossa vida, não é? Hoje existem vários perfis associados à idade. E uma das coisas mais fascinantes que eu passo para os alunos da Universidade Federal do Ceará, para os residentes, é que a ginecologia ela trabalha com ciclos de vida. Ela enxerga a mulher dentro de uma história de vida. Então, eu tenho mulheres jovens, eu não trabalho com adolescentes, eu trabalho com meninas acima de 18 anos. Tem mulheres jovens de 18 a 25, tem mulheres que estão entre os 30 e 40, mulheres na perimenopausa em torno dos 50 e mulheres mais velhas após os 60, 65 ou até mesmo octogenárias. É fascinante. Então, eu lido com a avó, com a mãe, com a filha e com a neta. E dentro do ciclo de vida da mulher, eu lido com o início da vida menstrual dela, com o início das gravidezes, com o transcorrer dos anos, a perimenopausa, a pós-menopausa e a senescência. Então, hoje eu tenho uma paciente que chega para mim com dor pélvica, que quer ficar bem da dor porque ela quer estudar e trabalhar. Eu tenho uma paciente que muitas vezes não tem dor pélvica, mas quer engravidar e não consegue. Muito interessante, sim. Eu tenho aquela paciente que já engravidou, que teve vários filhos e que tem um sangramento absurdo menstrual, que faz com que ela não consiga trabalhar. Estamos aí falando de mulheres com 30, 40 anos, ok? Não é que ela está no mercado de trabalho, ela é empresária, ela tem a família, ela tem um trabalho, ela é professora, ela é repórter, mas ela não consegue, porque ela senta na cadeira suja de sangue, ela tem um cólico insuportável. Então, é aquela mulher que está em torno dos 50 anos e que começa a sentir insônia, irritabilidade, agressividade, impaciência, os ciclos menstruais ficam irregulares, calores, são sintomas perimenopausa. E tem aquela mulher na pós-menopausa que trabalha com queixas urinárias, com incontinência urinária, com ressecamento vaginal, com queixas associadas à queda dos órgãos genitais e fatores ligados ao envelhecimento. E é tão fascinante esse ciclo de vida, porque a gente entende e ouve histórias de vida, de sucesso, de desfecho, de companheirismo e de troca das famílias. E atendo muito interessantemente também amigas, parceiras, mulheres que são casadas com mulheres, é um público muito frequente, cada vez mais frequente, elas vão para as consultas juntas, mulheres com seus companheiros, mães com filhas, tias com sobrinhas. Eu estou achando essa entrevista maravilhosa, até porque o senhor, na sua forma bem didática, torna a coisa mais simples. E também por explanar mulheres com mulheres, mulheres com seus parceiros, porque hoje há um preconceito ainda muito arraigado, né? Antes, não, as pessoas tinham como normal. Hoje, o preconceito está escondido, mas eu vejo até maior, sabe? Então, eu parabenizo, agora é a minha vez de parabenizar pela sua forma de responder e de ver. Eu acho que nós estamos num mundo melhor. Eu sou otimista. Sim. Eu sou um otimista inveterado. O mundo hoje está muito melhor do ponto de vista de humanidade, percepção. Essa sua fala, ela demonstra isso. Essa sua leitura e percepção de que nós temos conflitos e que nós temos dores que precisam ser escutadas, que nós temos dissabores e discriminações que precisam ser questionadas, inquiridas, isso já é uma grande evolução. Se a gente for há 100 anos atrás, não se falava em homossexualismo, não se falava em transexualismo, não se falava em liberdade sexual, não se falava em liberdade da mulher. A mulher era vista como um ser inferior ao homem. Um objeto. Tem até um da Eloneida Estúdio, o título só, né? Mulher objeto de cama-mesa. Isso, e ela era uma provedora dos cuidados do lar e uma matriz para a reprodução e para seguimento da linha genética da família. Não só o homem via assim, mas a família do homem e da mulher a via deste modo. Hoje a coisa mudou radicalmente e a mudança da sociedade de hoje está diretamente ligada à evolução do saber deles sobre o papel da mulher e da identidade dessa mulher com a sua importância social, política, científica. Você sabia que o laboratório que decodificou o genoma do Covid no Brasil é um laboratório de mulheres? Olha, na USP? Que coisa! Isso. Porém, a gente não pode também cair na falácia, na divergência, de dizer, não, o mundo feminino e o mundo masculino. É o que a gente... É o mundo. Essa é a leitura adoecida que eu falo do pseudofeminismo. Na verdade, você não precisa ser mulher para ser feminista. Você não precisa ser preto para ser antirracista. Você não precisa ser gay para ser anti-homofóbico. Isso. Basta você ser gente para você ser humano. Isso, perfeito. Nosso programa já está chegando ao finalzinho, mas eu muito, não quero... Não, foi ótimo, maravilhoso. Vamos falar sobre reposição hormonal? Ótimo. Rapidinho.
por favor. Muito bem. Como eu falei para você, existe um perfil de mulheres que a gente compartilha o cuidado, que são as mulheres que já estão em torno dos 50 anos, um pouco antes ou um pouco depois. E quando a gente fala em repor hormônios, a gente fala em necessariamente um déficit hormonal, uma dificuldade de produção fisiológica, natural. Por exemplo, se eu tiro a tireoide numa cirurgia, eu perco o hormônio tireoidiano. Eu preciso repor o hormônio que eu perdi. Se você faz uma cirurgia e tira o ovário, você perde os hormônios que o ovário produz, você precisa repor. Na perimenopausa, no climatério, você não tem uma retirada do órgão. E aí a gente não fala bem de reposição. Sim. A gente fala de terapia hormonal. Porque o que você vai precisar é complementar aquilo que o teu órgão naturalmente está falhando. Sim. E o que a gente chama de janela de oportunidade é o mais importante. Eu não preciso, não devo fazer essa terapia em todas as mulheres, toda a vida, para todo sempre. É importante que você tenha a percepção dos riscos. Mulheres com câncer de mama, por exemplo, têm um risco muito grande, não vale a pena você correr esse risco. Sim. Mulheres com doenças cardiovasculares graves, com risco de trombose, não vale a pena. Porém, aquela mulher jovem, saudável, que está em torno dos 50 anos, com calores incapacitantes, com insônia, agressividade, impaciência, ela vai ter um benefício absurdo com a terapia hormonal. Aquela mulher mais idosa, que já passou de 50 anos, mas que está ali com sintomas de ressecamento, atrofia, queixas urinárias, ela também vai se beneficiar de uma terapia local, vaginal. Então, olha só, eu abordei a idade, abordei as queixas e vias diferentes. O que a gente não pode se submeter a admitir as condutas falaciosas que predominam tanto hoje sobre a alcunha de terapia ortomolecular, medicina integrativa do cuidado pleno, que vendem terapias hormonais que não são baseadas em evidências e que generalizam, impõem um uso para todas as mulheres, sem observar os riscos, sem observar as evidências científicas e sem saber se aquele medicamento vai te fazer bem, vai te fazer mal e para a tua situação. Preocupado somente com a mercantilização do sofrimento. Essa questão é importante. Hoje nós vemos uma opressão da estética, uma política que ela é antietária, ou seja, ninguém quer envelhecer, envelhecer é feio, envelhecer é ruim. Então, vamos lutar contra tudo e contra todos. Se eu for tomar um hormônio e tiver um câncer de mão, se eu for tomar um hormônio e tiver um câncer de fígado, é assustador isso, não é? Assustador. Assustador. Olhando para aquela câmera, diga assim, passe um conselho para a mulher. Em 2 frases, 3 frases. Autocuidado. O autocuidado, ele parte do pressuposto do autoconhecimento, do autocuidado físico, autocuidado mental, autocuidado espiritual. Não quer dizer você ter uma religião, mas quer dizer você ter crenças espirituais de que existe algo além do que essa dor e essa vivência terrena. Autocuidado. Vamos agora brindar? Porque água também é saúde, né? E autocuidado. E autocuidado. Saúde. As torcidas já estão preparadas. De um lado, os mineiros são só alegria. O Coelho já está no pique e corre para manter o bom desempenho no G4. Já a torcida Onça Pintada vem com força total para embalar a recuperação da equipe.